Alice Fran, sou neuropsicólogo clínico. Qual é o caminho do autoconhecimento? A psicologia moderna buscou conhecer o ser humano através do estudo dos animais, através do estudo de ratos, cachorros, pombos, buscou conhecer o ser humano. E pouca coisa conhecer o ser humano, pois os animais não têm aquilo que nós temos de humano. Conhece um aspecto no ser humano que é irracional, que nós temos, que também os animais têm. Porém, o ser humano, o seu aspecto mais humano, com certeza os animais não têm. Por isso que a psicologia moderna, mesmo com suas contribuições, não descreveu realmente quem o ser humano é. A psicologia aristotélica tomista descreve verdadeiramente como o ser humano é, pois descreve tanto o aspecto irracional que temos, mas principalmente o aspecto humano que nós temos e aquilo que nos torna humanos. Por isso que o caminho do autoconhecimento, para realmente conhecer o ser humano, só conhecendo quem o criou, quem o fez, o seu Criador. É o caminho mais certo de conhecer o ser humano, é conhecendo quem o fez. Porque o ser humano, no aspecto mais humano que nós temos, está em nossa alma, e não em nosso corpo, e não em nosso cérebro. Está em nossa alma espiritual divina. Pois o aspecto que nos torna mais humano é o nosso intelecto divino, é a nossa inteligência. É o aspecto mais divino e humano que o ser humano tem. Porém, a psicologia moderna desconhece esse aspecto. É quase uma psicologia sem alma, pois é na alma humana que tem o seu aspecto mais humano. Por isso que o ser humano, o seu aspecto irracional são suas emoções. E o aspecto mais racional do ser humano não está no corpo humano, mas e sim em sua alma. É sua inteligência e sua faculdade divina, a vontade. Porque a inteligência e a vontade são as duas faculdades do ser humano que dá o poder do ser humano ser um ser livre e poder decidir quem ele realmente quer ser. Só o ser humano tem o poder de governar suas ações, de agir ou não querer agir. Só o ser humano tem o poder de contrariar a si mesmo, governando suas emoções, que às vezes quer coisas que são irracionais para o ser humano. Por isso que o verdadeiro caminho do autoconhecimento é, com certeza, conhecendo o intelecto divino, supremo, que criou o ser humano. Por isso que a psicologia aristotélica tomista é uma psicologia profunda, que descreve a anatomia da alma humana, descrevendo o potencial humano que o ser humano tem. É justamente revelar ao ser humano o ser humano que ele é, o potencial divino que está em sua alma. Por isso que o ser humano, ao se conhecer, ao conhecer o aspecto mais humano que temos, também vamos conhecer o aspecto menos humanos que nós temos. Mas é justamente buscar essa harmonia do aspecto superior do ser humano, de nossas faculdades divinas, governar, ordenar, educar o nosso aspecto irracional, que são nossas emoções. Por isso que uma das coisas que menos define o ser humano são nossas emoções, porque os animais também sentem emoções. Porém, só o ser humano tem inteligência, só o ser humano tem afetos próprios da alma humana. Por isso que é muito importante conhecer uma psicologia que revela realmente quem o ser humano é, pois revela o ser humano o seu aspecto mais humano, tão humano que é divino no ser humano. Por isso que a psicologia aristotélica tomista é uma psicologia profunda, que até mesmo um grande neopsicanalista, Erich Fromm, elogiou essa psicologia, descrevendo em sua obra
que a psicologia aristotélica tomista é uma psicologia sistemática profunda do ser humano. Tomás de Aquino escreveu em uma de suas obras o Tratado sobre o Homem, descrevendo de maneira perfeita a anatomia da alma humana e principalmente essa união que há entre a alma e o corpo humano. Pois o eu do ser humano é um eu que tem aspecto biológico e aspecto espiritual. Por isso que o ser humano existe tanto o aspecto biológico e o aspecto espiritual. E é no aspecto espiritual que está o seu aspecto mais humano do ser humano. Por isso que o caminho do autoconhecimento, com certeza, não é através dos animais que se conhece o ser humano. Mas pode ter certeza que se você buscar conhecer quem fez o ser humano, quem o criou, você vai se deparar e perceber a grandeza que o ser humano é. E principalmente, não tem como conhecer o ser humano sem conhecer o propósito de sua vida, o sentido de sua existência. Pois tudo que existe nesse mundo não só existe, mas existe com um propósito, com uma finalidade, com um sentido. Por isso que o ser humano não seria diferente. Ele não só existe, mas existe para uma finalidade, para um propósito, para um sentido. Por isso que não nascemos pronto. Nascemos para nos conhecer e nos construir a nós mesmos através de atos humanos, governado pelo nosso intelecto divino, que governa nossas emoções e nos conduz ao sentido de nossa existência. Por isso que o melhor caminho de conhecer o ser humano é conhecer quem o fez, pois o ser humano vai se deparar a grandeza que há nele, pois ele é um ser original. Cada ser humano é único e não tem outro igual. Porém, muitas pessoas não conhecem sua grandeza, sua identidade, sua singularidade. Ele acaba querendo ser outra pessoa. Acaba querendo se espelhar em outro ser humano. E ele deixa de ser quem realmente ele é. Um ser único, original. Pois todos nós nascemos originais, mas muitos morrem cópias de outras pessoas que querem ser. Conheça a sua grandeza e você vai perceber quem realmente você é.